com o professor Armando Ferreira. Boa tarde, mais um podcast aqui à História, mais uma lição de História do professor Armando Ferreira. Armando Ferreira, boa tarde. Tem razão os guimaranenses em dizer aqui nasceu Portugal? Bem, primeiro temos que começar pelo título, não é? Ou seja, pelo tema que vamos desenvolver aqui hoje, neste programa do Falar Daqui. E o tema é sobre a Batalha de São Mamede, que é uma data, tem uma cronologia próxima desta altura, daí nós acharmos por bem, e eu achar por bem, fazer hoje uma comunicação sobre este assunto. E o tema é precisamente o sentimento autonomista presente na Batalha de São Mamede e a gênese da formação de Portugal. Portugal esse que, primeiro, era um condado que passou a reino, e um dos grandes heróis desta façanha, D. Afonso Henriques, o jovem Afonso Henriques, que passou de vassalo a rex, a rei. Isto tudo, logicamente, numa perspectiva histórica, num enquadramento histórico. Sobre a escolha deste tema, o sentimento autonomista presente na Batalha de São Mamede, a Batalha de São Mamede nós já a focamos em programas anteriores, quando abordamos a temática da formação de Portugal. Mas podemos retirar agora a Batalha de São Mamede, que fazia parte do programa da formação de Portugal, para lhe dar uma atenção especial, para lhe dedicar um programa próprio. Porque ganha realmente um novo significado. A Batalha de São Mamede tem significado porque se enquadra nestes temas da história que nós desenvolvemos, que eu desenvolvo neste programa Falar Daqui, e ganha também importância porque a Batalha de São Mamede, que aconteceu em 1128, ganha agora um novo significado, inclusivamente que faz parte da agenda política de figuras do poder local, mas também nacional. Mas também uma aspiração dos guimaranenses. Os guimaranenses são aqueles que menos precisam de marcar este ponto, porque toda a gente sabe que foi em São Mamede que se deu a batalha, foi em Guimarães que se deu a Batalha de São Mamede, e até se costuma dizer, foi aqui que nasceu Portugal. No entanto, tem agora uma importância, ganha uma importância política, que não duvido que partiu também dos próprios autarcas, do poder autárquico de Guimarães, e que teve aceitação no poder governativo, não é? No governo, ao ponto de ter sido constituída uma comissão para as comemorações dos 900 anos da batalha. Como se, para quem estiver mais atento, uma comissão que é liderada por Paulo Portas, que foi nomeado para coordenador-geral da Comissão Executiva, criado também, que teve a aceitação e o beneplácito do governo, que em julho aceitou este desafio e entregou a essa comissão a responsabilidade de preparar e de levar a cabo um conjunto de iniciativas que durarão até junho de 2028, precisamente quando se comemoram os 900 anos após o confronto bélico entre as forças independentistas e castelhanas, que, repetindo, aconteceu no campo de São Mamede, no concelho de Guimarães, em 24 de junho de 1128.
a história tem sempre, temos sempre que ir ao passado para inclusivamente melhor compreendermos este presente e, mais uma vez, temos que dizer que a formação do Reino de Portugal aconteceu num contexto da reconquista cristã. Isto é, depois das invasões muçulmanas que levam os cristãos até ao norte da península. Sim, que se refugiaram nas Astúrias perante a investida muçulmana de sul para norte, e depois o combate e depois a recuperação deste terreno conquistado pelos muçulmanos. Esse fenómeno é o chamado fenómeno da reconquista cristã que se ensina na história. Portanto, e foi precisamente neste contexto da reconquista cristã que este assunto fez sentido, ou seja, que fez sentido a formação de Portugal. Dom Henrique, e comecemos por dizer que Dom Henrique de Borgonha, que era um nobre militar francês, um cruzado eram aqueles nobres militares que se ofereciam para ir combater contra os muçulmanos. Portanto, este Dom Henrique veio para a Península Ibérica ajudar Afonso VI na luta contra os muçulmanos. Pela sua dedicação, juntamente com o primo do Raimundo, ele viria a merecer o reconhecimento do rei Afonso VI, que lhe concedeu a mão para casamento da filha Dona Teresa, assim como a administração do condado portucalense. Registre-se que o Dom Henrique, independentemente de ser genro de Afonso VI, ele, como administrador do condado portucalense, estava numa situação de vassalagem, isto é, na relação de juramento de fidelidade do suzerano e do vassalo. Portanto, estava dependente do suzerano, que era também sogro Afonso VI. Mas em quase todos estes condados havia nos seus administradores, entre aspas, uma tendência independentista. Havia uma tendência independentista dos condes sobre os condados. Eu já referi isto também, que o historiador medievalista português José Matoso usou esta expressão. Os condes, nos seus condados, usavam as armas por sua conta e risco. Ou seja, aproveitando a fragilidade do poder dos reis, aproveitando até a distância e aproveitando a descentralização do poder do rei, que se via obrigado a abrir mãos de muitos poderes, o que é certo é que a tendência destes condes era para que esses condados se tornassem independentes e eles, com isso, se libertassem da condição de vassalos. Todos queriam ser reis. Queriam ser reis, quer dizer, todos queriam ter poder, e as condições, independentemente de o quererem ou não, as condições proporcionavam isso. Porquê? Porque eles usavam as leis por sua conta e risco. E eles tinham um duplo poder. É que eles eram vassalos do rei, porque o rei lhes tinha concedido enormes quantidades de terrenos, os feudos, e neste caso era também vassalo do rei, porque estava na qualidade de administrador dependente. Ora, o conde Dom Henrique, o jovem Henrique de Borgonha, impulsionado por uma nobreza minhota, poderosa e rica, que vamos falar mais à frente disso, aspirou à independência do condado portugalense. Mas essa vontade, esse desejo, foi interrompido com a sua morte em 1112. Mas tinha um filho. Exatamente. Dom Henrique morreu, mas a ideia independentista do condado, não. E
Dom Henrique tinha o filho, o jovem Afonso Henriques. Estes barões que estavam ao lado do conde Dom Henrique, agora, com a morte de Dom Henrique e com o condado a ser governado pela esposa viúva, a jovem Dona Teresa, esta nobreza minhota poderosa receava perder os seus cargos políticos. Porquê? As suas terras, a sua influência para os nobres da Galiza. Isto porque? Porque Dona Teresa casou com um importante nobre da Galiza, Fernão Pérez de Trava. Portanto, a Dona Teresa, ao ter casado em segundas núpcias com este poderoso esta poderosa figura galega, o Pérez de Trava, logicamente que receava, a nobreza minhota receava perder toda esta influência. Havia em Afonso Henriques. Claro. E Dom Afonso Henriques, o jovem Afonso Henriques, que diga-se, já ele tinha uma vocação muito vincada para a arte das armas, para as batalhas, para as conquistas. Ele, nesta altura, teria entre 17 e 19 anos, mas ele já, aos 14 anos, ele tinha-se proclamado, tinha-se tornado cavaleiro. Sabem que nesta altura era ser cavaleiro era um estatuto. Era a aspiração de qualquer jovem da elite nobre. Era o ritual de passagem quase da juventude para a puberdade, era o armar-se cavaleiro. E muitas vezes, em muitos casos, eles próprios tinham esse teste participando em batalhas físicas, em que muitos deles morriam nessas batalhas. Mas ultrapassando uma batalha e sendo armado cavaleiro numa batalha, tinha um significado especial. Mas a maior parte dos casos tornavam-se e eram armados cavaleiros em torneios que eram organizados especificamente para esta missão, porque era, como eu disse, era uma grande aspiração do nobre, não apenas o nobre português, mas todo o nobre europeu medieval, tornar-se cavaleiro, ter o estatuto de cavaleiro, passar a esse teste. Digamos que com o falecimento de Dom Henrique, o casamento de Dona Teresa com Fernão Pérez de Trava, não há dúvida nenhuma que arrefeceu o caminho independentista. Mas não a vontade. Mas não o desejo, porque esse estava aí. E como eu disse, era importante para esta nobreza minhota, para estes barões portucalenses, proteger o seu estatuto e garantir que o condado não fosse usurpado, que não caísse completamente nas mãos da Galiza e de Leão. E estes nobres, de uma forma natural, decidiram apoiar e investir. Repare, há aqui um investimento, apoiar e investir no jovem Afonso Henriques, usando-o como natural e legítimo continuador da façanha do pai. Além disso, a mãe também nunca foi muito bem vista por essa fidalguia nortenha. Claro. A ideia que eu tenho é de que esta nobreza minhota
estes barões portucalenses, eles até não tinham grande hostilidade contra Castela. O que eles receavam, de facto, porque com Castela, era-lhes reconhecido aqui no condado portucalense a sua importância territorial e a sua importância política. Mas, agora, com a presença de Fernando Pérez de Trava e a governação de Dona Teresa, eles aí sim, eles receavam perder todas estas regalias, perder todos estes direitos. E, então, havia que, com urgência, retomar o caminho interrompido com a morte de Dom Henrique. Dom Henrique, como dissemos, tinha como filho o jovem Afonso, que nesta altura, como eu disse, teria 19 anos, filho de Dona Teresa, que, claro, a Dona Teresa, por força do casamento com o fidalgo Pérez de Trava, deixou de ter aquele estatuto importante e de simpatia que tinha anteriormente. E, além disso, era uma jovem que com frequência ia visitar as amigas na Galiza e em Leão, e isso também foi sempre visto um pouco com maus olhos por esta nobreza minhota com ideias independentistas. Como eu disse, era castelhana, frequentava com frequência a corte de Castela, mas o casamento com o Estrava, esse é que foi decisivo para quê? Para que esta nobreza minhota considerasse esta situação como uma ameaça às suas regalias e às suas condições. Já agora, quem eram esses nobres? Ou essas grandes famílias, como se diziam? Ou poderosas famílias? Era. Portanto, eu comecei por referir que eram aristocratas, eram nobres, terratenentes, com grandes quantidades de terra e ao ponto de terem inclusivamente um exército. Estes nobres, esta aristocracia portucalense, eles tinham um poder, não apenas um poder político, social, como tinham inclusivamente um poder militar. Repara que a maior parte dos reis, nesta altura, não tinham um exército próprio. Quando se viam invadidos pelo inimigo e quando precisavam de trabalhar batalhas, pediam a colaboração destes nobres porque eles tinham o seu exército próprio. Estavam sujeitos ao tal juramento de fidelidade. Claro, todo nobre, aliás, eles estavam sujeitos ao juramento de fidelidade porque estes títulos que lhe eram concedidos e principalmente todos estes hectares e hectares de terras eram-lhe concedidos pelo rei. Daí esse juramento de fidelidade, e uma das condições deste juramento de fidelidade era precisamente o de prestarem auxílio ao rei quando o rei precisasse e quando o rei solicitasse. Alguns destes nobres, não aconteceu muito em Portugal, mas estes nobres tinham tanto poder que inclusivamente muitos deles tinham na sua herdade, tinham no seu senhorio, tinham no seu feudo um castelo. Era chamado o senhor Castelão. E porquê é que ter-se um castelo nesta altura era importante? Porque vivia-se num ambiente de grande insegurança, de guerras constantes, e as pessoas, tendo um senhorio que os protegia, dando-lhes trabalho e alimento, e ainda os protegia de invasões inimigas, tendo um castelo, ora, estas figuras comportavam-se como figuras de um grande protagonismo, de uma grande importância. E estes nobres minhotos eram de facto importantes.
eles constituíam as 5 principais linhagens, as 5 famílias mais importantes deste condado portucalense. Logo, a linhagem dos Sousa, no Vale do Sousa, a linhagem dos Baião, na região do Baião, a linhagem da família dos Maia, a linhagem dos Braganças, os Bragantões. Portanto, a Bragança teve sempre, a nordeste do condado, a Bragança teve sempre um papel muito, muito importante na história de Portugal. Tanto é que foi, quando se deu 1640, a Revolução de 1640, e Portugal se libertou do domínio filipino. Foi lá. Foi precisamente o João IV, Duque de Bragança, que viria a ser o Dom João IV, rei de Portugal. Portanto, estes eram uma aristocracia que pertenciam a famílias tradicionais poderosas, de entre Douro e Minho. Eram as principais linhagens. Damos o exemplo da linhagem de Ribadouro, que já referi, que era, curiosamente, liderada por Egas Muniz. Quem foi este Egas Muniz, para quem não está dentro da história? Este Egas Muniz foi o aio, foi o tutor, o mestre, o professor do Dom Afonso Henriques. E terá dado origem a alguns boatos na época a propósito de Dona Teresa. Sim, mas não vamos entrar por aí, porque repara, se há coisa que a história medieval tem, é muita realidade, muitos boatos e muitas lendas. E é muito difícil separar-se na história da Idade Média. Tem que se ter muito cuidado na investigação histórica, porque a realidade e a lenda misturam-se com a maior das facilidades. Há aquela expressão, até quando o Fernão Mendes Pinto começava a falar e perguntava-lhe: Fernão Mendes Pinto ou Fernão Mendes Minto? E ele: não, Fernão Mendes Pinto. E outras vezes Fernão Mendes Minto. Era a importância da lenda na Idade Média. Portanto, este Egas Muniz, da importante linhagem de Ribadouro, que foi um dos protagonistas deste movimento independentista, foi o aio de Dom Afonso Henriques, porque nesta altura, veja, aqui se vê mais uma vez a importância desta linhagem, desta aristocracia, em que os filhos tinham educadores, tinham mestres particulares, e este Egas Muniz foi o mestre particular de Afonso Henriques e o principal mentor da revolta, juntamente, como eu disse, com a linhagem de Bragança e até a própria Igreja, até o próprio clero, porque o clero, a Igreja do Condado Portucalense, mais tarde viria a ser a Igreja de Portugal, também tinha rivalidades com a própria Igreja de Castela e de Leão. Era a pirâmide medieval, clero, nobreza e povo. Mas dentro do próprio grupo social havia rivalidades. E a Igreja Portuguesa, o clero português, também tinha as suas rivalidades e as suas pretensões em relação à Igreja de Castela e de Leão. Daí a própria Igreja estar ao lado desta independência do Condado Portucalense, com o Arcebispo de Braga, o Dom Paio Mendes, e entre outros. A batalha foi mesmo um momento importante na história portuguesa e também sim, com toda esta conflitualidade e estas rivalidades a serem cozinhados em lume brando, tinha que haver um desfecho. E esse desfecho foi a Batalha de São Mamede. A Batalha de São Mamede foi um momento
decisivo que aconteceu em 24 de junho de 1128, cá está, em Guimarães, e que opôs Dom Afonso Henriques, o líder do movimento independentista do Condado, contra as forças da sua própria mãe, a Dona Teresa, e, mais uma vez, do famigerado conde galego Fernão Peres de Trava. Agora seu marido. Não, marido, penso que desde 1117, desde 1112, que a Dona Teresa assumiu as rédeas por morte do marido, e a partir de 1107 teria sido contraído o matrimónio em segundas núpcias com o Fernão Peres de Trava, um poderoso aristocrata que deixou de ser um poderoso aristocrata de Castelão, de Castela e Leão, para ser a principal ameaça e a principal obstáculo à independência do Condado portucalense. A vitória, claro, a vitória surgiu, caiu para o lado do Condado portucalense, e temos que reconhecer que a derrota do exército a favor de Castela e de Leão foi um ânimo, foi extremamente importância rumo ao desejo, rumo ao desidrato desta aristocracia, que era a independência de Portugal. Por isso, o dia 1 de Portugal. Sim. Esta batalha que na história é mais uma batalha, teve de facto um tratamento e um reconhecimento importante, mas isto mais tarde, ao ponto de ser lembrado de forma simbólica como o dia 1 de Portugal, por ter sido o primeiro passo para a construção da soberania nacional. Agora, quando nós falamos... Mas isso foi só o princípio. Mas quando nós falamos aqui, num programa anterior, na formação de Portugal, nós também falamos na Batalha de São Mamede, mas não lhe demos esta ênfase, nós não lhe demos esta importância. Mas agora que pegamos neste tema em si e esmiuçando melhor, damos realmente e falamos realmente nesta importância que tem, nesta importância simbólica, como o dia 1 de Portugal. Embora, como nós sabemos, a independência é realmente o dia 1 simbólico, porque a verdadeira, até que se chegasse ao preto no branco, até que se chegasse à verdadeira independência de Portugal, ainda passaram uns anos. Porque só viria a acontecer, em termos civis, com o acordo entre os primos Afonso Henrique e Afonso VII, com o Tratado de Zamora, em 1143, e depois, muito mais tarde, porque nesta altura nada era consumado em definitivo se não tivesse o beneplácito, se não tivesse a concordância da Igreja. Como já lembramos, a ONU da época. Era a voz da consciência, e isso viria mais tarde a ser conseguido com a bula Manifestis Probatis em 1179. Aí sim, aí é que podemos falar realmente no dia da consumação da independência do território
da independência do condado, transformado em Estado português, em Portugal. O jovem Afonso Henriques, não há dúvida nenhuma de que o jovem Afonso Henriques, a partir deste momento, passou a governar o condado portugalense. E há aqui um dado muito importante. Ele, ao governar, ele liberta-se daquele estatuto que o pai tinha de vassalo do rei de Leão e de Castela, para se comportar como um rei. Ou seja, libertou-se da condição de vassalagem. E considerou-se a partir desse momento um rei, logo um suzerano. E não há dúvida nenhuma de que também, a partir deste momento, por isso é que se fala tanto no dia 1, nasce no seio deste ainda condado portugalense um sentimento coletivo de união e de um Estado soberano, que ideais estes e força essa que inclusivamente como que revigoraram os contactos diplomáticos e as guerras com Espanha, com Castela e Leão, ao ponto de, como ter dito, ter consumado esse desiderato com Zamora e com a bula Manifestis Probato. Temos, a partir deste momento, a fundação e a criação de uma nação e, a partir deste momento, as condições para a construção de uma pátria. Por isso, se fala no dia 1, no dia 1 de Portugal. Que os guimarãenses querem que seja feriado nacional. Os guimarãenses querem que seja feriado nacional e, se calhar, mais que isso. Repara, Guimarães já teve muitos autarcas antes do atual autarca. E esta ideia nunca foi muito alimentada. Lembrada sempre. Lembrada sempre, claro que está porque ela é intrínseca, ela faz parte da identidade e da história dos portugueses, mas considerado um importante acontecimento da história de Portugal, mas nunca o dia 1. A nível mesmo governativo, de poder central, teve também a Batalha de São Mé uma grande importância, mas nunca ao ponto de se ter constituído uma comissão liderada pelo conhecido Paulo Portas como coordenador executivo para preparar toda uma agenda até 2008 sobre este assunto. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo muito bem, e é importante, e por isso é que nós temos aqui este programa a falar daqui, é importante... Aqui há a história. Aqui há a história, é importante falar da história, não deixar morrer a história, não deixar morrer os grandes acontecimentos, não deixar morrer o nosso passado, porque é o nosso passado que nos dá a identidade que temos no presente e que nos projeta para o futuro. Aqui, muito bem, mas há aqui uma certa apropriação, há aqui uma certa captura do momento como agenda política. E neste caso... Como fariam alguns novos na época. Neste caso, muito bem, mas eu tenho sempre... Eu tenho sempre, como historiador, eu tenho sempre um certo receio quando os grandes acontecimentos históricos começam a ter uma captura
uma abordagem com outros interesses, uma abordagem política, porque como neste caso concreto até é uma boa abordagem e um grande acontecimento, mas pode de futuro outras abordagens não serem tão positivas e não terem tão boas intenções, e vamos ser diretos, porque nós estamos aqui para falar diretas. Vamos a ver a ênfase e a importância que, por exemplo, o 25 de novembro, a importância... A data 25 de novembro, relativamente ao movimento de 25 de abril. Exatamente. A grande importância que se deu e que se está a querer dar recentemente ao 25 de novembro, quando, tal como São Mamede é importante, enquadrado na formação de Portugal, o 25 de novembro é importante, enquadrado na grande revolução, no grande feito que foi a vitória do 25 de Abril. E digamos que o 25 de Abril é a primavera. O 25 de Abril foi a primavera. O 25 de novembro é o outono. E nós temos que ter algum cuidado nestas capturas de determinados acontecimentos da história de Portugal, e muitas vezes levados para intenções que não são aqueles que a história quer e que os portugueses em geral querem. Uma boa forma de concluir com essa recomendação e essa reflexão em mais esta lição de História do professor Armando Ferreira, a propósito da Batalha de São Mamede, que está a comemorar os seus 900 anos. Boa tarde, professor Armando, até à próxima. Muito boa tarde, e cumprimentar os ouvintes da Rádio Alto Ave. Leiam história, ouçam os programas de história, porque história é saber, história é cultura, e o saber e a cultura são também poder. Muito bem. Aqui há história com o professor Armando Ferreira.